senhores membros da mesa, vereadores, servidores, público presente, senhores telespectadores da TV Câmara e internautas, boa noite. Às 19 horas, declaro aberta a presente audiência pública destinada à demonstração do projeto de lei de autoria do prefeito municipal Celso Florencio de Souza, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Jacareí, para o período de 2026 a 2029, conforme edital número 10/2025 SL, publicado no Boletim Oficial do Município, número 1671, de 10 de outubro de 2025, página 20. Registro que a audiência pública é conduzida pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa, que é composta pelos vereadores Jean Araújo, presidente, Marcelo Dantas, relator, e Neto Alves, membro. Agradeço a presença do senhor Guilherme Seixas Mendonça, ele que é o nosso secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Jacareí e de sua equipe. E também registrar aqui a presença dos vereadores Luiz Flávio, Maria Amélia, Ivalmir do Parque Meia Lua, Neto Alves, Marcelo Dantas e Jean Araújo, e também do senhor Roberto Abreu, que é o nosso secretário de governo. Convido o senhor Guilherme Seixas para fazer a sua apresentação. Fique à vontade. Boa noite a todos. Queria agradecer aqui os membros dessa comissão que me convidaram. Tem sido um privilégio discutir com essa casa orçamento público e finanças. Agradecer ao vereador Jean, Neto e Marcelo, os demais aqui presentes que também têm tido boas discussões comigo, vereadora Maria Amélia, vereador Valmir e vereador Luiz Flávio. Agradecer os servidores da Secretaria de Finanças que estão aqui e contribuíram muito para isso tudo que vai ser apresentado, e também aos munícipes que porventura estejam acompanhando essa audiência online ou pela TV. Hoje é um dia muito importante para se discutir o futuro da cidade, porque o plano plurianual ele é a principal peça de médio prazo do município. É quando a gente começa a olhar para frente quais são os projetos que a gente vai conseguir pôr no papel, tirar do papel ao longo dos próximos anos. Então, essa audiência ela tem uma importância fundamental para o futuro da cidade. Essa peça ela não é uma peça do gabinete do prefeito, da Secretaria de Finanças, ela é uma peça construída pelas secretarias. Cumprimentar o secretário Roberto, que está aqui também, tinha esquecido, com base no que as secretarias têm de visão do plano de governo, com base no orçamento dessas secretarias e também com base no que essas secretarias recolhem de demandas vindas do Participa Jacareí e demais peças de participação popular, na qual o senhor Roberto aí, ele tem liderado ao longo dos últimos meses. Então, é uma peça de extrema importância para a gente começar a discutir. Eu fiz uma apresentação breve, essa apresentação ela não esgota o plano plurianual, ele é um calhamaço aí de 200 páginas que tem tudo. Eu fiz uma apresentação explicando qual é a lógica do plano plurianual e quais são os principais projetos. Projetos esses que podem ser revistos ao longo dos anos através da lei orçamentária, que nós discutiremos nessa casa daqui a 2 ou 3 semanas, anualmente, conforme a conjuntura econômica melhorar ou piorar e conforme as prioridades do Executivo e do Legislativo para a cidade. Então, ela é uma peça que ela passa por modificações ao longo do ano conforme a conjuntura, mas ela não deixa de ser importante como um norte da gestão municipal. Então, pode passar, por gentileza? Pode passar? Aqui é uma introdução, né, falando que o PPA é um instrumento de planejamento de natureza obrigatória. Ele apresenta a previsão da alocação de gastos do governo e ele busca definir com clareza as metas e prioridades, dar transparência à aplicação dos recursos e atender às demandas da sociedade e facilitar o gerenciamento. Pode passar. Aqui é um desenho simplificado do que ele representa, né?
ele tem as diretrizes, os objetivos e as metas da gestão, ele é a materialização de um plano de governo, embora ele ultrapasse o período do governo, ele vai até o ano seguinte do próximo, o primeiro ano do próximo governo. Atualmente nós estamos no último ano do PPA do governo anterior, então ele não é somente o plano de governo. Ele é a materialização da escolha pública, conforme projetos levantados no Participa Jacareí, projetos trazidos à prefeitura por essa casa, pelos vereadores, por deputados, e ele tem também as demandas levantadas dentro das secretarias, né? Todas as secretarias, elas seguem diretrizes, algumas diretrizes estaduais, diretrizes federais, que a gente tem que seguir metas e objetivos. E também a participação popular, conforme eu falei. Pode passar, por gentileza. Aqui, para entender exatamente o que é o plano plurianual, que ele é um orçamento de médio prazo, dentro do plano plurianual ele tem 4 LDOs, que é a LDO 2026, que a gente já discutiu nessa casa no primeiro semestre, que ela desemboca na LOA 2026, que é de fato a execução do orçamento de 2026, e assim pelos demais anos, ao longo de 2027, 28 e 29. Pode passar, por gentileza. Aqui nós temos a base legal, né? A principal base legal hoje do orçamento público é a Lei 4.320, de 1964, além do artigo 165, inciso 1º da Constituição Federal, e da Lei Complementar número 101, que ela estabelece os limites de gastos com pessoal, aplicação em educação, metas fiscais e transparência. Pode passar. O que é importante a gente mencionar aqui hoje é que o município ele é inserido num contexto, né? Ele não é uma peça isolada dentro de um país. Então, o primeiro ponto que a gente busca analisar é o contexto econômico que a gente está inserido, né? E aqui a gente analisa primeiramente o PIB. O que é o PIB? Embora ele tenha esse nome esquisito, Produto Interno Bruto, ele nada mais é do que a soma de toda a riqueza produzida pelo país. Ele é basicamente a soma do que a gente gasta em consumo, com os gastos do governo, com os investimentos do governo, com o saldo da balança comercial, que é exportações menos importações. E quando a gente olha ao longo dos últimos anos, a gente vê que o PIB ele teve uma queda acentuada em 2020, porém, a partir de então, ele vem numa recuperação, né? Ele, em 2022 já cresceu 3%, em 2023 3,2%, em 2024 3,4%, e nesse ano a previsão é de crescer em torno de 3,6%. Então, esse é o primeiro ponto que a gente analisa, né? Porque com base no PIB, a gente consegue definir mais ou menos como que vão se comportar algumas receitas do município. Pode passar? Um outro ponto que a gente analisa, inclusive uma decorrência direta do PIB, é a taxa de desemprego. Quanto mais um país, um estado, um município cresce, menor a taxa de desemprego. Ou seja, as pessoas têm mais recurso em caixa para poder gastar. E quando a pessoa gasta, isso se reflete em melhoria nas receitas do município, do estado e da União. O próximo gráfico a gente exemplifica isso bem claro, pode passar. Aqui a gente tem uma correlação, o nome é meio complicado, mas é bem simples de entender, entre a taxa de desemprego e a renda real disponível para as famílias. A gente vê que, conforme a taxa de desemprego cai, a renda das famílias aumenta. Isso se reverte basicamente em consumo, né? O Brasil ele é um país que o PIB ele é basicamente consumo, embora os gastos do governo tenham uma participação relevante, o investimento ele é muito baixo, né? O Brasil ele é um país que investe 2% do PIB, sendo que o necessário só para repor a infraestrutura depreciada seria 4%. Então, esse é um fator importante para a gente compreender a receita municipal. Pode passar, por gentileza. Aqui a gente tem a atividade econômica por setor. Por que eu coloquei isso? Porque Jacareí está inserido num contexto regional, no qual a região deixou de ser uma região meramente industrial e hoje ela vem se tornando uma região de serviços, né? Jacareí já teve em torno de 60% da participação da indústria, hoje é 60% de comércio e serviços. Então, quando a gente começa a perceber que a atividade econômica de comércio no cenário nacional ela tem um crescimento
acima da indústria, isso pode impactar diretamente aqui em Jacareí, porque hoje a nossa principal receita própria é a receita de ISS, que é diretamente relacionada a consumo e serviço. Pode passar, por gentileza. Aqui é só uma exemplificação do que eu falei, né? O município está inserido numa região que ela deixou de ser industrial e hoje ela é composta por serviços e comércio, né? Então, aqui é a distribuição dos empregos formais por setor econômico. A gente vê que na região, em torno de 20% a 25% da população está alocada no comércio e em torno de 45% a 55% está alocada nos serviços. Então, isso é algo que a gente tem que levar em conta quando faz a projeção de uma receita. Pode passar, por gentileza? Aqui, conforme eu falei, com base no cenário econômico, a gente começa a trabalhar as receitas e transferências. Pode passar. E aqui são as projeções das receitas e das transferências para os próximos 4 anos, que é aí o nosso horizonte do PPA, né? A gente vê que das receitas próprias, a principal continua sendo o ISS, e dos repasses continua sendo o ICMS. Embora a indústria ela tenha perdido uma importância na alocação da mão de obra, ela está muito mais mecanizada, mais automatizada, ela continua gerando um valor agregado relevante para o município, hoje em torno de 0,5% do valor agregado do Estado fica para Jacareí na indústria. Então, esse é um fator que a gente tem que levar em conta também. Pode passar, isso a gente vai explorar depois com calma. Com base na receita, né, o orçamento ele é uma peça equilibrada, a gente faz a receita igual às despesas. Com base na receita, a gente faz uma projeção da despesa por secretaria, né, de acordo com o histórico de gastos que a gente vê que a secretaria é capaz de executar ao longo de um ano e com base no que foi definido, né, com base no que foi definido em participação popular, do que está no plano de governo. Então, a gente faz essa projeção das despesas da secretaria ao longo dos próximos 4 anos para a secretaria planejar o seu orçamento e tentar alocar os principais projetos. Conforme eu disse, essa apresentação ela traz os principais projetos, ela não esgota a peça que está na mão de vocês aí, que tem em torno de 200 páginas, está muito mais robusta, mas aqui a nossa ideia é discutir os principais projetos e eventuais dúvidas. Pode passar. A primeira secretaria que nós colocamos aqui foi a maior secretaria, né, em termos de orçamento, que é a Secretaria de Saúde. Ela tem uma previsão anual em torno de 485 milhões para 2026, 510 em 2027, 534 e 537 milhões, ou seja, uma estimativa aí de investimento ao longo de 4 anos de 2 bilhões. Óbvio que esse número ele vai variar ao longo dos anos, a gente não sabe qual vai ser o cenário econômico em 2027, 28 e 29, mas esse é um norte, né? Pode passar. Aqui nós temos os principais projetos, né, para a saúde, que é o Hospital Municipal, que é um projeto que ainda está sendo discutido qual o melhor formato, né, que tem uma comissão para discutir se vai ser via PPP ou qualquer outro tipo. A expansão do remédio em casa, as unidades de saúde nos bairros Jardim do Marquês, Jardim Flórida, Rio Comprido e Igarapés, a conclusão da Unidade Médica de Saúde da Família do Jardim Luiza, Jardim Esperança e Parque Imperial, a UPA Infantil Corujinha, a UPA Meia Lua, a Unidade Móvel Odontológica e a reforma da Unidade de Saúde do Bandeira Branca. Essa é a saúde, pode passar. Aqui nós temos a segunda maior secretaria, que é a Secretaria de Educação, 355 milhões para 2026, 378 para 2027, 389 para 28 e 385 para 29, o que equivale em torno de 25% a 26% do orçamento ao longo dos anos. E para os próximos 4 anos, no total, um investimento de 1,5 bi. Pode passar. Aqui os principais projetos são a creche Zumira, a creche Igarapés, a creche 1º de Maio, a ampliação do ensino integral, o programa Escola Legal, os programas de saúde bucal e oftalmológica nas escolas, tecnologia nas escolas, educação especial e o Centro de Educação Integral do Jardim das Oliveiras. Pode passar, por gentileza.
Próxima secretaria, Secretaria de Segurança, que tem previsto 37 milhões em 2026, 38 em 27, 40 em 28 e 41 em 29, ao longo dos 4 anos, 157 milhões. E os principais projetos aí, estruturantes é a ampliação e modernização do COI, a renovação de frota das viaturas, a formação de nova turma com alguns novos guardas, entregas de novos uniformes e coletes e a base móvel da GCM. Pode passar, por gentileza. Próxima secretaria é a Secretaria de Desenvolvimento Social, a antiga Secretaria de Assistência Social, que tem previsto para 2026 57 milhões, para 27 59, 62 para 28 e 65 para 29, que soma ao longo de 4 anos 246 milhões, né? Os principais projetos estruturantes são a inauguração do Centro Dia do Idoso, a implantação e manutenção do sistema GSUAS, Gestão do SUAS, a inauguração do CREAS Leste, o cofinanciamento do programa Bom Prato e acolhimento de crianças e adolescentes, a troca de imóvel da Central de Cadastro Único e do CRAS Leste, a implantação de unidade de residência inclusiva para pessoas com deficiência. Pode passar, por favor. Próxima secretaria é Fundação Cultural, né, que para 2026 tem a previsão de 12 milhões, para 2027, 14, para 28, 14 e para 29, 14. 55 milhões ao longo de 4 anos, né? Ela tem aí projetos estruturantes, que são os editais culturais, a revitalização do museu, as festas, feiras e comemorações e festivais que tem na cidade, o plano de artesanato e o fomento às manifestações artísticas e culturais. Pode passar, por gentileza. Próxima secretaria, Esporte, que tem previsto 19 milhões para 26, 21 para 27, 23 para 28 e 25 para 2029, 88 milhões nos próximos 4 anos. Projetos estruturantes, um novo campo de futebol, um centro de artes marciais, a gestão dos Educamais Centro, São João e Meia Lua, que passarão para o esporte, a gestão do Viva Vida, que também será um espaço esportivo, revitalização de espaços esportivos no bairro e remodelação do estádio do Cambuzano. Pode passar, por favor. Infraestrutura e zeladoria urbana, ela é uma secretaria relevante também, em termos de orçamento. Em 2026, previsto 186 milhões, em 2027, 208 milhões, em 2028, 231 milhões, em 2029, 255, o que representa em 4 anos 881 milhões. Ela tem os projetos estruturantes, implantação de leve no Paraíso e Santa Maria, universalização da coleta seletiva, pavimentação e drenagem no bairro Vila Ita 2, pavimentação da estrada Ivone, aí tem um erro de digitação, desculpa, estrada Ivone, tracinho Vale dos Lagos, revitalização de estradas rurais e retrofit do Parque dos Eucaliptos e Parque da Cidade. Pode passar, por favor. Próxima secretaria, Meio Ambiente e Planejamento, que para 2026 nós temos previsto 147 milhões, para 2027, 85. Aqui essa queda ela se explica em função do financiamento que atualmente existe do CAF, que ele vai ser executado até 2026, a partir de 2027 passa a ser majoritariamente tesouro, então tem essa queda. 147 em 26, 85 em 2027, 89 em 2028 e 90 em 2029, ou seja, 412 milhões ao longo dos próximos 4 anos. Os projetos estruturantes, a gestão do abrigo transitório de animais, né, a pauta dos animais está nessa secretaria, a remodelação da intersecção da Ademar de Barros, a pavimentação da Padre Eugênio e duplicação da Malek Acid, a canalização da Helgolândia, a central fotovoltaica, pavimentação da Ramira Cabral e macrodrenagem do Turi, o Morro do Cristo, né, o Parque do Morro do Cristo, e a revitalização das entradas da cidade. Pode passar, por gentileza. Próxima secretaria, Mobilidade Urbana, que tem previsto 57 milhões para 2026,
60 milhões para 2027, 63 para 2028 e 63 para 2029, 244 milhões ao longo dos 4 anos. Os principais projetos são o Centro de Inteligência do Trânsito, a iluminação pública 100% LED na cidade, né, que agora ela se encontra na Secretaria de Mobilidade, antes era infraestrutura, a iluminação das faixas de pedestres, ciclovias e ciclofaixas, as rotas acessíveis, acessibilidade, construção e manutenção de calçadas públicas, a conclusão do plano de mobilidade urbana e do plano cicloviário, a cidade do pedestre, educação para o trânsito e ciclorrota turística e a concessão do transporte público, que o atual contrato se encerra em abril de 2027. Pode passar, por gentileza. Próxima é o eixo saneamento, né, o SAI, que tem previsto para 2026 315 milhões, para 2027 184, para 2018 187, para 2019 190. Também ela tem essa queda em função das atuais linhas de crédito do SAI, que se esgotam em 2026, os recursos, né, para investimento. A partir de 2027 volta a ser o recurso próprio do SAI, a não ser que tenha uma nova contratação. E ele tem previsto ao longo dos próximos 4 anos 877 milhões. Né? Os projetos estruturantes são a ampliação da ETA, Jacareí, ETA 3 e retrofit ETA 1 e 2, esgotamento das bacias 6 e 7, ampliação da ET Central, drenagem Jardim Jacinto, ampliação da ET Igarapés, rede de esgoto complementar Igarapés e Veranejal, rede adutora, reforço ao sistema de adução da ETA Altos de Santana e o novo coletor da rua Pedro Guerri. Pode passar. Aqui a gente tem as estações de tratamento de esgoto em Igarapés, Jardim Panorama, Central, que seria a duplicação, Chácaras Guararema e Pagador Andrade, e rede coletora de esgoto na Estância Porto Velho, Ijal, Chácaras Igarapés, Chiquinha Schuring, Veraneio Irajá e Rio Comprido. Pode passar. Próxima secretaria é Habitação, né, a Prolar, autarquia, que tem previsto para 2026 6,4 milhões, 27, 7,6, 28, 7,7 e 29, 8,8, ou seja, 31 milhões em 4 anos. Tem os projetos estruturantes, construção e reforma com recursos do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, entrega de 132 unidades de habitação e interesse social, que é o empreendimento Jacareí H, regularização fundiária dos núcleos de interesse social, Rua Panorama, Jardim do Vale, Viela Chucuru, Avenida Mississippi, Rio Comprido e Igarapés, manutenção do programa de plantas populares, programa Reforma Legal e o auxílio aluguel, pode passar. Aqui são os locais que sofrerão intervenção ao longo dos próximos 4 anos, não são os bairros inteiros, mas em pontos específicos que passarão por regularização, né? Conjunto 22 de Abril, Chácaras Reunidas Bela Vista 1 e 2, Cepinho, Rua Javari, Jardim Conquista, Veranejal, Viela Chucuru, Rio Comprido, Mississippi, Jardim do Vale, Rua Panorama, pode passar. Próxima secretaria, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem previsto para 2026 7,2 milhões, para 2027 7,6, para 2028 8,5, para 2029 9,4 e ao longo dos 4 anos 32 milhões. Os projetos estruturantes, a implantação do novo centro de formação, a implantação das feiras noturnas, o projeto Prepara Jovem, o programa Cidade Empreendedora, a plataforma de serviços municipais, o programa Alimenta Jacareí, os roteiros turísticos, pode passar. Próxima secretaria é a Secretaria de Administração, que tem previsto 16 milhões para 2026, 18 para 2027, 20 para 2028 e 21 para 2029. Ao longo dos 4 anos, 76 milhões. Projetos estruturantes, a contratação de um contact center unificado com IA,
A implantação da ISO na Prefeitura, o monitoramento proativo das redes, o WhatsApp municipal e o treinamento em Libras e capacitação dos servidores. Pode passar, por gentileza. Aqui são as secretarias meio, né? A Secretaria de Finanças, que tem previsto 5,1 milhões para 26, 5,4 para 27, 5,8 para 28 e 6,2 para 29. 22 milhões ao longo dos próximos 4 anos, que tem aí como projetos estruturantes automação e digitalização do atendimento ao contribuinte, sistema inteligente para fiscalização e arrecadação de ISS, dentre outros. A Procuradoria, em torno de 7 milhões por ano e 29 milhões ao longo dos 4 anos, que é aí a assessoria jurídica da Prefeitura, né? Pode passar. O gabinete, que tem 4,6 milhões previsto para 26, 4,9 para 27, 5,2 para 28 e 5,5 para 29, 20 milhões ao longo dos 4 anos, que tem como projetos estruturantes a expansão e manutenção da Estação Evoluir, os equipamentos de monitoramento para a Defesa Civil e o gabinete itinerante, pode passar. Secretaria de Governo, que tem 12 milhões previsto para 26, 13 para 27, 13 para 28 e 14,8 para 29, ou seja, 54 milhões ao longo dos 4 anos. Projetos estruturantes, o projeto Nosso Bairro, o Participa Jacareí, e além, não está na apresentação, das emendas impositivas que essa casa destina, que ficam centralizadas na Secretaria de Governo. Pode passar. Aqui, a Câmara, que tem previsto 35 milhões para 26, 36 para 27, 38 para 28 e 42 para 2029, 152 milhões. O IPMJ, que tem previsto 290 milhões para 26, 305 para 2027, 318 para 2028 e 324 para 2029, 1,2 bi. Pode passar. E são essas. Fico à disposição aí para comentários, perguntas e sugestões. Agradeço ao senhor secretário pela explanação. E neste momento abro a palavra aos vereadores presentes para esclarecimentos e dúvidas. Assim, cada vereador terá o tempo total de 5 minutos para fazer perguntas e questionamentos, sendo o tempo interrompido durante a resposta. Fiquem à vontade, senhores vereadores. Quem quiser pode começar, fique à vontade aí. Todo mundo poderá falar. Pode começar, Nani, a gente vai dando sequência. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar você que está nos acompanhando em casa. Quero agradecer em nome do Guilherme, toda a equipe da Secretaria de Finanças. Uma noite importante, de uma audiência pública para tratar de um assunto muito sério, que é o planejamento da nossa cidade para 4 anos, a partir do ano que vem, que é o plano plurianual. A gente, como o Guilherme muito bem apresentou aqui, quando a gente faz o plano plurianual, a gente está planejando, depois a gente organiza através da LDO e executa através das leis orçamentárias anuais. Mas é sempre importante a gente participar, e eu agradeço tanto a você, Guilherme, como toda a sua equipe, porque a gente sempre está aprendendo. O vereador, por mais que ele tenha conhecimento técnico, por mais que tenha às vezes uma experiência numa área ou em outra, a gente sempre está vendo a evolução do município em diversos segmentos, então a gente acaba aprendendo.
Quero começar aqui, Guilherme, falando sobre a felicidade que eu tive em ver nesse planejamento a manutenção do hospital municipal como prioridade do governo. Então, dou os parabéns ao prefeito Celso, porque está mantendo a palavra desde quando se prontificou a sair candidato a prefeito. Então, a gente vê esse comportamento na apresentação do PPA, a manutenção dele como prioridade, mas eu quero destacar também com muita alegria que a causa animal está sendo ressaltada, o esporte, o orçamento, se a gente pegar os 4 anos, numa média de 22 para 23 milhões, é um salto significativo. Eu costumo dizer que se a gente investir no esporte, a gente está investindo diretamente em saúde, nós estamos investindo na veia da saúde, de uma forma preventiva. Então, dou os parabéns também por ter essa visão e por fim, ainda nesse campo de agradecimento e de enaltecer o trabalho apresentado, quando a gente fala de saneamento básico, a gente tem que pensar que também está atrelada à saúde, porque investir em saneamento básico é saúde, mas trazendo dignidade às pessoas. Então tem um fundo social, e eu me reporto aqui a alguns bairros. Ontem nós tivemos moradores aqui do Veraneijal, e isso está apresentado na legislação, do Porto Velho, do Veraneio Irajá, do Rio Comprido. São bairros carentes, bairros que precisam da atenção da prefeitura. E eu quero finalizar, até porque na apresentação a gente vê bastante a palavra transparência. Isso é fundamental, mas essa transparência, ela tem que ser embasada, ela tem que ter bases concretas. E a gente já consegue enxergar isso de uma forma bem cristalina diante das ações que estão sendo promovidas, como foi o caso ontem, que nós votamos aqui nessa casa, o parcelamento e o reparcelamento das dívidas junto ao Instituto de Previdência, me referindo até mesmo a governos desde a época do Dr. Telmo, da época do BSL, da época do PT, da época mesmo do PSDB, com o prefeito Isaías, e isso traz uma saúde financeira melhor para o Instituto, a ponto da gente pensar em passos importantes, como é o caso, inclusive, da retirada dos 14% da contribuição previdenciária, tendo uma melhora no cálculo atuarial, mas também uma possibilidade maior de investimento, que está atrelado ao projeto que nós estamos votando aqui. Então, essa transparência, ela é fundamental. Mas finalizo a minha fala, Guilherme, falando sobre as dívidas. Quando eu participei, e você também estava presente aqui em outras audiências públicas, eu insisti e batia na mesma tecla, que a dívida da prefeitura, restos a pagar, a hora que aparecesse de uma forma, vamos dizer assim, finalizada, com todos os levantamentos apurados, seria maior. E não foi diferente. Estamos falando aí na casa de quase 180 milhões. Mas o prefeito Celso, você e toda a sua equipe, desde quando entraram, reviram contratos. Só para concluir, senhor presidente, e essa dívida de quase 180 milhões, hoje nós já estamos falando de aproximadamente 50 milhões. Então foi uma redução drástica, uma redução importante para que a gente pense nas áreas sociais e a gente pense no desenvolvimento da cidade. Então, parabéns pela sua explanação. Agradeço, vereador. Fico à disposição. Queria também dar os parabéns ao Guilherme pela condução da secretaria, né? E vendo esse relatório, Guilherme, confesso para você que 2 coisas me chamou a atenção. Investimento em educação, R$1.509.561.930 até 2029. Mas o que me preocupa é que começa com um investimento de 355 milhões em 2025 e cai para 385 milhões
em 2029. Então, sendo que em 28 tem uma previsão orçamentária de 389.662.000, quer dizer, 28 previsto um investimento maior. Então, confesso para você que isso me deixa um pouco preocupado. Uma outra coisa também, nós estamos passando por um momento muito crítico na causa animal. Nós não temos, desde maio, nós não estamos tendo castração na nossa cidade. Ao mesmo tempo que não temos a castração, a gente vê aumentando e muito o número de animais abandonados na cidade de Jacareí. E essa perda na castração desses animais traz um problema, um prejuízo muito grande para a cidade. Porque um animal ele pode gerar várias vezes o ano filhotes. E diferente do humano, não é só um filhote de gato e cachorro, são vários. E a gente vê que o investimento aqui não tem um investimento voltado principalmente para a castração nesse período orçamentário de 2029. Confesso que me deixa preocupado, porque nós não temos ainda uma consciência muito grande quanto a castrar o animal, a evitar que esse animal seja jogado na rua. Então, o animal é bonitinho quando é pequeno, depois que ele cresce, depois que ele dá cria, vem a dor de cabeça. E confesso para você que eu fiquei preocupado vendo que não tem nenhum projeto aqui relacionado a isso. Não sei se... Agradeço a colocação, corroboro com a sua preocupação. Só para esclarecer, educação, alguns anos, aquele ano de 2027, ele está um pouco maior do que os demais, porque é um ano que está alocado os investimentos. Os demais são basicamente custeio. Então, você constrói uma escola, uma creche, você tem um custo maior, a partir do próximo ano aquilo é um custo de manutenção, que é basicamente a folha dos professores e a manutenção daquele espaço. Então, isso explica realmente essa oscilação e acho interessante você ter essa preocupação. A castração, ela realmente não está nessa apresentação, até peço desculpas, mas ela tem uma previsão orçamentária, se não me engano, em torno de 120 mil. Eu passo o valor para você depois, assim que eu me lembrar, que eu ver. E concordo também que você economizar em castração não chega a ser uma economia inteligente, uma vez que o animal procria, aquilo vira um custo maior no ano seguinte, caso você precise fazer essa castração. Então, agradeço as suas colocações e corroboro também com os seus pontos. Obrigado, vereador Marcelo Dantas. Próximo vereador. Senhor presidente da comissão, demais vereadores, vereadora presente, o público que nos assiste, cumprimentar o secretário também de Finanças pela explanação, que fez uma boa explanação. Senhor secretário, eu gostaria de saber onde está prevista a Clínica da Mulher, que é um projeto estruturante do programa de governo na área da saúde. Está previsto no orçamento da saúde. Ele não está na apresentação, mas tem previsão, sim. A Clínica da Mulher, ela vai ser uma realocação de um espaço que ainda não foi definido e a realocação daqueles profissionais. Ele não está realmente como uma ação orçamentária, mas ele está previsto. Eu posso garantir que sim. Mas agradeço a sua no PPA preocupação. Não está. Ele não está realmente como uma rubrica própria, assim como demais projetos, que entram como custo de manutenção e não tem uma rubrica específica daquilo. Pode ser algo para se aprimorar, agradeço, mas eu te garanto que temos previsão, sim. Bom, a Clínica da Mulher
tem um importante. recurso considerável, não Sim, é? Então, nós sim. precisamos ter previsão no orçamento. Sim. Não basta realocar alguns profissionais, né? Exame de mamografia, exames típicos das mulheres, cirurgias que são tipicamente também com relação às mulheres, e eu não vejo esse investimento que é vultuoso, não é? No programa de governo do prefeito Celso. Mas vamos falar de educação aqui, vamos falar, né, da educação atual. A gente percebe que, se a gente pegar o Educa Mais Centro, Educa Mais São João, eles estão em péssimo estado de conservação, em péssimo, não é? Não se cuidou, tem áreas lá que estão fechadas, e não vejo aqui também, e procurei no orçamento apresentado pela educação, qual o valor que vai ser gasto com essa reforma, que agora precisa reformar, né? Porque não é mais manutenção, é reforma, né? E eu não vi também no orçamento. A questão dos Educa Mais, ela entra muito em linha com o que o vereador Hernani acabou de colocar, que é o aumento do orçamento do esporte. Uma parte desses Educa Mais, que eles têm atividades mais voltadas à gestão esportiva, eles vão passar para a Secretaria do Esporte. Então, realmente, não está no orçamento da educação. Guilherme, podemos enfrentar problemas com o Tribunal de Contas, porque esses Educa Mais, eles são projetos que eram para ser integrados com a educação. Serão e foi até integrados. apontado pelo Tribunal de Contas, né, que não entendia que seria um equipamento educacional. Hoje ele é da educação. O esporte não tem recurso para fazer essa manutenção nem reforma. O dinheiro que se emprega hoje na Secretaria de Esporte mal dá para pagar a folha salarial, não é? Boa parte do recurso empregado é consumido pela folha salarial. Eles não têm recurso para fazer a reforma do Educa Mais. De onde virá esse dinheiro? Sim, virá, está previsto no orçamento. Mas em qual? Na manutenção da Do Secretaria. esporte? Do esporte e da manutenção dos Com 8 Educa Mais na milhões de educação. reais? Não, também na educação. Uma parte educação, Então, outra mas parte esporte. a gente precisa decidir, né? Porque eu também ouvi essa questão, vai passar para o esporte, mas qual orçamento? Se passar para o esporte, a educação também não pode empregar recursos educacionais no equipamento que não é da educação. Não, a parte esportiva, no que se refere aos equipamentos esportivos, será custeio do esporte. Ele continua sendo um equipamento da educação. Sim, custeio com as equipes, com os treinamentos, né? Isso, com as exatamente. categorias. Mas e com a reforma, que não está no orçamento da Secretaria de Educação? Não está. Sim. Quero deixar isso aqui claro, não é? E, inclusive, deixar isso para você, Guilherme, porque eu sempre fui da linha aqui que o prefeito tinha que discutir o plano plurianual, porque ele que faz as promessas na rua, né? E você tão bem conhece o orçamento da cidade e reconheça que o seu papel é importante para a gente, mas assim, o prefeito tinha que estar aqui para discutir com a população. Inclusive discutir, Guilherme, porque hoje eu analisei o aditamento da educação no que diz respeito ao contrato de fornecimento de merenda. Foi reduzido o contrato, não é? Alimentos que eram mais saudáveis foram substituídos pelos que não são tão saudáveis assim. Por exemplo, suco natural agora vai dar suco de caixinha para as nossas crianças. É o que está aqui nesse aditamento. Então, ao invés da gente melhorar a alimentação nas escolas, nós estamos piorando. Está aqui, ó. Um aditamento de menos quase 2 milhões de reais. Não é? Eu queria perguntar para você, por que a educação, o prefeito Celso, teve essa iniciativa de diminuir a qualidade da merenda e suprimir alguns itens, considerando que tem crianças que só têm uma boa refeição na escola, não é? Então eu queria perguntar para você, por que houve essa supressão? Eu concordo que a escola ela é um espaço de segurança alimentar, porém, hoje a gente tem uma questão orçamentária grave na educação, que é a questão do salário educação, né? O recurso de merenda, ele é bancado parte com o Tesouro Municipal, parte com o salário educação. O salário educação, ele vem de pelo menos 7 anos de congelamento, e a gente tem uma receita que também não cresceu. Isso, infelizmente, não é um caso específico da educação, todos os contratos eles estão sendo revistos. Porém, o município ele é certificado pelo Ministério da Educação pela qualidade, senão a gente não receberia esse salário educação. Então, a gente presta conta, a educação é uma das secretarias que mais presta conta, a gente recebe o recurso, a gente tem a certificação, porém a gente tem uma questão orçamentária que, infelizmente, desemboca em contratos que precisam ser revistos. Eu não saberia discutir o caso específico desse contrato, não sou
Secretaria de Educação, essa casa acho que faz audiência com a educação, espaço adequado, mas o que eu posso dizer em termos de orçamento é isso. Parabéns, Guilherme. Eu gosto de que você venha aqui, porque você é bastante honesto e franco nas suas colocações, mas vou ilustrar para você. O termo de re-ratificação da Secretaria de Educação está trocando patinho moído por ovo, queijo por patê. Então, assim, prefeito Celso, fazer essa alteração na merenda das nossas crianças, diminuindo a qualidade. Quando eu entrei aqui como vereador, Guilherme, o Isaías tirou o sapatinho das crianças, o tênis, ele dizia que não precisava. Agora veio o prefeito Celso e está cortando a merenda, né? Está substituindo por alimentos que não são saudáveis, inclusive em contraponto o que diz o Programa Nacional que regula a questão da merenda na escola. Então eu quero deixar esse recado para você, leva para ele. Celso, precisa dar qualidade na merenda e não diminuir a qualidade da merenda. Outra questão que eu queria dizer a você, Guilherme, vou fazer aqui, né, um pedido dos artistas de Jacareí. Não se está pagando pontualmente as apresentações desses artistas. Qual a previsão para pagar os artistas da nossa cidade, Guilherme? Agradeço a preocupação. Na outra você já me trouxe a questão do aluguel. Exato. 2 semanas depois a gente conseguiu acertar com a inquilina em questão. Com a questão dos artistas, a gente realmente está passando por esse atraso. A gente não cancelou as oficinas igual teve no último ano, porém estamos tendo sim atrasos pontuais. Esperamos regularizar tudo até o fim desse mês. Até o fim do mês, Guilherme? Até o fim do Sabe mês. por quê? Porque são trabalhadores, Sim, né? concordo, Muitos deles concordo. só têm aquela renda para cuidar da sua família. A nossa cidade não está pagando em dia as oficinas dos artistas, não é? Só para concluir, senhor presidente. Ô, Guilherme, eu teria muitas coisas aqui para falar no plano plurianual. O Celso apresentou esse programa de governo aqui, tem uma infinidade de itens que não constam no plano plurianual, não é? Inclusive sem rastreio, sem respaldo orçamentário e econômico. Mas eu vou deixar para uma outra ocasião, porque hoje o tempo aqui é bastante escasso, e é uma pena, porque nós estamos discutindo aqui o planejamento de 4 anos e não dá para discutir em 5 minutos. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado, vereador. Próximo vereador. Bom, primeiramente quero agradecer vocês aqui na audiência pública, quem está assistindo em casa também, e dizer a vocês que eu tenho 6 mandatos aqui, fiquei muito feliz de ver aqui o Hospital Municipal da cidade de Jacareí, porque há 50 anos que eu moro no Parque Minha Lua, estou vendo os prefeitos falar que vai construir, e não constrói nada, e coloca a pedra, depois some a pedra e não tem nada pronto. Quem sabe que, se Deus quiser agora, pedir a Deus que o Celso Florencio vai fazer esse hospital municipal, junto com a população. Espaço e remédio em casa, não precisa nem sair de casa mais, já o remédio já vai na casa da gente. Ai, que beleza. Graças a Deus, né? Está aqui. Tudo está aí. A unidade de saúde no bairro Jardim dos Marquês, tem que ter aquela unidade lá que o povo espera aqui lá, né? Jardim Froda, Rio Comprido, Igarapés, construção do BF Jardim Luiza, Jardim Esperança, Parque Imperial, no UPA Infantil Corujinha. Está aqui. E a reforma lá do Parque Minha Lua, porque não tem jeito. Peço aos vereadores que ajudem a emenda impositiva. Os deputados também estão ajudando. Chega no deputado e fala, vamos ajudar o Parque Minha Lua, que é a mesma coisa do Dr. Telmo de Almeida Cruz. É 24 horas ali, direto ali o Parque Minha Lua. Pode ir lá, está lá para vocês visitar. Não quero que vocês fiquem doentes para ir para lá. Vai visitar o Parque Minha Lua. Vocês têm a obrigação de andar para todo quanto é canto da cidade. Não é só na época de campanha, chegar lá na feira e ficar insistindo para votar, não. Tem que ir agora para ver a situação daquele posto médico. 24 horas no Parque Minha Lua lá. A unidade móvel da odontologia lá, reforma da unidade de saúde do Bandeira Branca, que se Deus quiser vai sair também, que lá, reforma lá. Mandei 100 mil de emenda para lá também. E a creche de Igarapés e do 1º de maio, que o povo mais espera e foi cobrado lá
na audiência pública. Vereador, não sai essa creche. Falei para ele, se Deus quiser, vai sair agora no mandato do Celso Florencio. Porque não tinha saído mesmo, então eu falei assim, para ir lá. E aí também, a gestão Educa Mais, Centro e do Parque Minha Lua, reforma, né? Dos Educa Mais. Precisa mesmo reformar esses Educa Mais aí. Pavimentação da Ramiro Cabral. Quando chove, enche de água lá, há muitos anos. Quero falar o nome do Fernando da Ótica aqui, que ele também pedia, não fazia, e não fizeram nada na época. Quem sabe que agora pedia a Deus para sair aquilo lá, porque lá enche as lojas de água. Quem sabe que se Deus quiser vai ser feito agora, para não ver mais ninguém cobrar. Esse dia mesmo ainda falou, o Almir não sai. Falei, mas você teve de vereador lá e não saiu, mas se Deus quiser agora vai sair no mandato do Celso Florencio. E o Morro do Cristo. Para que os moradores saírem daqui para ir para Guararema, São José dos Campos, em todo lugar? Morro do Cristo é a hora que, se Deus quiser, vai ser pronto. O cara vai lá em cima do Morro do Cristo, tira aquela foto bonita, mostra para o povo, olha, estou no Morro do Cristo, aqui no parque, aqui na cidade de Jacareí. Olha como está lindo, né? Mas não, até agora nada foi feito, mas se Deus quiser vai ser feito, né? Rede de esgoto complementar, Igarapés, Irajá, Jardim Veranejal. Se Deus quiser, vai ser pronto, já está a ordem de serviço do SAI naquele local lá. Jardim Irajá é Rio Comprido, que o mais o povo espera, que o bairro é complicado naquele local lá. Jardim do Vale, Chucuru, e a Avenida Mississippi e o Rio Comprido, Igarapés. Daqui para fazer esses grandes trabalhos na cidade de Jacareí, né? E também que o povo me cobra muito, é a regularização do Cepinho. Porque não tem rede de esgoto, fica falando, a gente vai lá, tira foto, manda. Quem sabe que agora já vai sair também a do Cepinho. Posso passar 2 minutos? Não, né? Tem regra, né? Os outros vereadores pedem, mas eu não vou pedir não. Olha, quero agradecer aqui pelos seus trabalhos e, se Deus quiser, peça a Deus que o Hospital Municipal saia. Estamos juntos para trabalhar para a nossa cidade de Jacareí. Para nós dizer que vai ser a melhor cidade do Vale do Paraíba, a cidade de Jacareí. Quem fala aqui é o vereador Valmir do Parque Melo. Tamo junto. Obrigado. Obrigado, vereador Valmir. Próximo vereador. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né, para que as pessoas que estão em casa possam atender. Hoje nós estamos aqui na audiência pública, discutindo o plano plurianual da cidade. Cumprimentar aqui o Guilherme, parabéns pela explanação que você deu, né, e aqui eu já fico contente, Guilherme, já ver aqui que é uma das coisas que, né, o povo de Jacareí espera por muitos e muitos anos, né, que é o hospital municipal. Da importância que é da nossa cidade ter um hospital. Hoje a gente sabe que a saúde é uma coisa fundamental na vida das pessoas, e parabenizar já o prefeito Celso, que foi uma promessa de campanha dele, que coloca aqui agora no plano plurianual para que a gente possa discutir e trabalhar muito para que a gente possa construir esse hospital aqui. Eu sei que muitas vezes o tempo é curto aqui, Guilherme, mas eu queria algumas coisas que está elencado aqui, que eu vi, né, em relação do asfalto. São 2 observações que eu queria fazer aqui, que eu não vi, né, o término do asfalto da Olinda Mercadante, né, que é um sonho dos moradores, né, que hoje chegou até ali no Leblon, e o sonho dos moradores é que chegue até aqui o Campo Grande e o Bela Vista. O Bela Vista aqui do centro, que é um bairro antigo. Hoje nós temos o Parque Santo Antônio, que é um bairro que cresceu muito, e a gente vê que o fluxo de veículo ali aumentou muito, né? E é um pedido, inclusive eu já fiz algumas indicações, tanto na gestão passada como nessa agora, para ter um carinho especial para o Bela Vista, que são 2 ruas importantíssimas que a gente tem ali, que é a Santa Terezinha e João Porto.
né? Eu acho que a gente tem que começar a olhar ali para o Bela Vista e que não está ali também. Não sei se existe alguma possibilidade de... Os recursos referentes à pavimentação e drenagem, ele tem uma rubrica que não está especificada, manutenção e drenagem da cidade. A secretaria, que no caso atualmente é a Secretaria de Mobilidade, ela vai elencando conforme o recurso e conforme a demanda de vocês, vereadores, conforme a demanda da população, e eu corroboro, acho que essas duas regiões, de fato, são aí urgentes para resolver essa situação. Eu vou levantar, ver qual ano está previsto e eu passo para o senhor. Tá bom. Mobilidade urbana, né? Eu vi ali mobilidade urbana, não inclui a conclusão dos corredores de ônibus, né, que é uma promessa, né, de terminar Lucas Nogueira Garcês, enfim, aumentar os corredores de ônibus da nossa cidade, né? Eu sei que no começo muitos motoristas de carro chiaram no começo, mas hoje a gente está vendo a importância que é. Hoje, para você ter ideia, linhas que demorava a fazer, muitas vezes o motorista ficava parado 2, 3 minutos, que dá uma diferença até chegar no ponto final. Hoje, esses corredores de ônibus, a importância que é, né? Porque as pessoas que estão de carro, ele entra em qualquer rua, ele consegue sair, mas o trabalhador, aquele que vai trabalhar ou que volta embora para sua casa, que está dentro do ônibus, não tem como cortar. E o corredor de ônibus é essencial. Também não vi, não sei se encaixa nessas previsões. Eu, de cabeça, eu não vou saber, mas eu vou checar também, vereador. Peço desculpas aí, que essa realmente não me lembro mesmo. E queria ver também, o Marcelo Danta foi muito feliz quando ele falou em relação à castração. Eu também tinha essa dúvida, mas eu acho que você já explanou bem essas dúvidas aí em relação à castração e também do CEPinho. Do CEPinho, ali do SAI também, eu não vi sobre a rede de esgoto do CEPinho, né? Está num processo de regularização, a gente sabe que está pela cidade legal, mas também não fala nada sobre a questão da rede de esgoto do CEPinho. Sim, o CEPinho, a última informação que eu tenho é que realmente ele está previsto no Cidade Legal. Eu acredito que o SAI deva ter, sim. Eu acho que o SAI, inclusive, está estudando uma linha de financiamento atualmente para algumas regiões, no qual está incluído o CEPinho. Eu vou checar. Para encerrando aqui, Guilherme, eu gostaria de falar aqui em relação aos LEV. Né? Eu queria falar em relação ao LEV, porque eu vejo a nossa cidade muito tímida ainda em relação à questão dos LEV. Né? Hoje, a gente sabe que todo dia se constrói alguma coisa nessa cidade, né? E as pessoas têm dificuldade. Né? Vou dar um exemplo aqui. Parque Santo Antônio, se não me engano, hoje é o segundo maior bairro da nossa cidade. Né? A gente já teve indicação para fazer o LEV lá, né? E eu vi que não entrou aqui. É um bairro grande, né? E as críticas muito grandes nas pessoas que jogam, né, entulho, enfim, os restos de construções, ali na Olinda Mercadante. E os moradores reclamam muito em relação disso, de não ter um LEV ali naquela região do Parque Santo Antônio, porque não é só Parque Santo Antônio, né? É Maria Amélia, Jardim das Oliveiras, Parque Santo Antônio, né? E essa indicação também a gente fez, já faz algum tempo, e eu vi que também não entrou aqui ainda. Sim, de fato, a Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento previu no Jardim Paraíso e no Santa Maria. Essas duas regiões, eu acho que cabe conversarmos, sim, para, dada essa necessidade, nós adicionarmos ao longo dos anos. Guilherme, posso só completar? Pode. Com relação ao LEV, assim, a gente sempre precisa de uma área institucional de mais ou menos 800 a 1.000 metros quadrados para a implantação de um LEV, que também tenha rede de esgoto. Então, não é tão simples achar uma área institucional desse tamanho, nesses bairros já consolidados. Cito, por exemplo, uma luta sua também, lá no Igarapés, que é uma necessidade 1º de maio, e a gente não conseguiu achar uma área compatível para que a gente conseguisse implantar um LEV lá, mas é um desejo do meio ambiente implantar mais LEVs na cidade, e eu admiro a indicação de Vossa Excelência. Perfeito, Roberto. Obrigado, agradeço. secretário. E do mais, quero aqui agradecer, né, o Roberto, secretário de governo, que está aqui, agradecer toda a equipe de governo. Né, eu tenho certeza que mais dificuldade que está passando, né, a prefeitura de Jacareí, todo mundo sabe, né, o prefeito Celso Florencio está trabalhando muito, pegou uma prefeitura com muitas dívidas, não é fácil, no primeiro ano principalmente.
né? E eu sei que o primeiro ano, praticamente, o prefeito que entra, ele tem que trabalhar, porque o orçamento é votado no ano anterior, mas eu tenho certeza e confio nessa administração que junto a gente pode fazer um grande trabalho aqui na nossa cidade de Jacareí para que a gente possa melhorar. Parabéns e muito obrigado a todos vocês da Secretaria de Governo pelo trabalho. Obrigado, vereador. Me comprometo a levar suas questões aí para as secretarias responsáveis. Próximo vereador. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos os presentes, a quem nos acompanha de casa. Obrigado pela explanação, como sempre, muito detalhada, muito rigorosa. Eu quero começar as perguntas, Guilherme, falando sobre as receitas e transferências, dentro da sua apresentação. Eu fiquei com uma dúvida, por que as receitas aqui elas estão num valor bem menor do que o mostrado no PPA, na peça? Essa é uma seleção das principais receitas? Ô, Gabriel, agradeço sua pergunta. Aqui são as receitas próprias, receitas e transferências próprias. No PPA, naquele anexo que você vê das receitas, ele entra também as receitas vinculadas. Aqui não entra, aqui é só a nossa arrecadação própria de receita, IPTU, ISS, e as transferências ICMS, FPM, ele não entra tudo que é receita vinculada de Estado e União, que entra naquele anexo das receitas totais do PPA. Eu acho que até é interessante se levantar isso para, numa próxima, talvez a gente especificar o que for vinculado também. Agradeço aí sua colocação. Bacana, obrigado, Guilherme. Aqui nas receitas próprias, a gente tem uma rúbrica que chama Outros. Ela começa com 35 milhões em 2026, depois ela avança para um valor parecido em 2027, tem uma queda brusca em 28 para 23 milhões e depois sobe para 37 milhões. Queria saber o que são essas receitas e por que tem essa queda considerável em 2028. A receita Outros, ela, hoje é uma receita que ela é basicamente composta de compensações de medidas do governo. Por exemplo, ontem ou antes de ontem, o governo aprovou a questão da desoneração do imposto de renda, né? Como que isso impacta no município? Em torno de 4,8 bilhões, que era da restituição do imposto de renda dos servidores públicos municipais, vai deixar de vir para o município. Então, geralmente, quando o governo federal ele faz esse tipo de medidas, ele tenta compensar de alguma forma. Ou via FPM, no caso do imposto de renda ainda não está definido, eu acho que é o próximo passo, até a Fundação dos Prefeitos está pleiteando isso, ou via compensações. Essa receita Outro, se você for ver ao longo da série histórica, ela teve um baita incremento durante a Covid, depois ela fica variando, mas de fato é a receita mais difícil de prever, porque assim, a gente fica muito sujeito a decisões que estão fora da nossa alçada. Mas eu vou levantar a memória de cálculo, ao longo dos anos eu também explico na próxima. Agradeço aí sua colocação. Perfeito, obrigado. Aqui no eixo Desenvolvimento Social e Saúde, você coloca na lista de projetos o Hospital Municipal. Eu queria saber quanto o Hospital Municipal vai custar em cada um desses anos aqui, qual é a previsão, e quanto que é próprio e quanto que é do governo, quanto tem expectativa de governo estadual, governo federal? Hoje, pelo que eu me lembro, em torno de 10 milhões ano da arrecadação própria, e o que vier a mais é de governo federal e estadual em torno de 5 milhões. Como ainda não existe um modelo definido, se vai ser via BTS, via PPP, que é o governo construir, alguém operar, eu ainda não tenho o detalhamento dessa despesa. Então, eu previ no orçamento, de fato, para deixar reservado, não comprometer com outras coisas, mas o quanto isso vai ser gasto de fato, eu vou depender do modelo de financiamento que vai ser adotado. Hoje já existe uma comissão que está estudando, eu não faço parte, não sei se já chegou a uma definição, mas eu dependo muito dessa definição. Então, hoje, como Secretaria de Finanças, o que eu posso fazer é reservar o orçamento, para que não vá para outras coisas, e detalhar isso conforme o modelo que se for definido. E essa previsão já inicia agora em 2026? Já inicia em 2026, correto. Perfeito. Aqui no eixo social, educação, a gente tem, entre os projetos, a creche do Igarapés. O Igarapés já tinha uma creche. Isso é para consertar a creche que desabou ou é para... É para consertar, corretamente. É consertar e expandir. Então, eu creio que existe uma demanda reprimida e exige esse investimento.
Você já tem a previsão de quantas vagas a gente vai ter na ampliação do ensino integral? Gabriel, não, de cabeça eu não vou saber. Eu acho que é mais adequado no Conselho da Educação, mas assim, a gente tem a previsão de aumento do ensino integral, inclusive do quanto isso impacta no Tesouro, né? Porque, embora a gente receba recurso do Fundeb quando aumenta o ensino integral, a gente tem outros custos que são do Tesouro, que não são vinculados, que isso impacta. O que eu fiz foi prever esses custos adicionais, mas agora a quantidade eu vou ficar te devendo mesmo, que eu Tudo não... bem, não tem problema. Peço desculpas aí. Tem 3 programas aqui na educação que parecem bem genéricos, que é o Programa Escola Legal, a Tecnologia nas Escolas e a Educação Especial. Isso também são previsões genéricas mesmo, porque você ainda não tem a O programa Escola Legal é o programa de reforma, né? Um programa de zeladoria. Hoje eu acho que uma grande quantidade de escola está passando por uma situação física que precisa de melhorias. Então, o programa Escola Legal é um programa que busca unificar a identidade visual dessas escolas. Hoje, muitas escolas têm um perfil muito diferente. Então, se você vai em outra cidade, você vê que existe uma identidade visual que gera uma autoestima para o aluno. A ideia do programa Escola Legal é essa. O programa de tecnologia nas escolas de fato, você trazer matérias relacionadas à tecnologia. Hoje a gente vive um momento aí de inteligência artificial, robótica e qualquer outro. Desculpa, você falou 3? Ou eram esses 2? É o Educação Especial e Tecnologia nas Escolas. E o Educação Especial, dada essa demanda que existe hoje, a gente sabe a quantidade de crianças com um grau de autismo que estão adentrando na rede, seriam investimentos voltados para isso. Em desenvolvimento social, um dos projetos estruturantes é a inauguração do Centro Dia para Idoso. No programa, no plano de governo do prefeito, que foi disponibilizado durante a eleição, eram prometidos 2. Eles não estão previstos, o segundo, o Centro Dia, não está previsto no PPA? Por hora está previsto 1 e depois vamos ver, de acordo com a demanda dos bairros, onde tem mais idoso, a gente vê de alocar outro. Mas, por hora, a gente tem uma previsão de 1 centro-dia mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta mais estruturante, o Guilherme. Você falou que pode ser que seja incluído. Sim. Existe, então, a previsão pela Secretaria de Finanças de que o PPA vai ser alterado ao longo desses 4 anos com alguma frequência? Gabriel, o PPA, eu gostaria muito que ele não fosse alterado, mas se você for ver ao longo do último PPA, que teve uma pandemia, e o penúltimo, que teve uma greve de caminhoneiros que impactou em 20 milhões a receita, eu acho que a gente vive no mundo e num país que tem mais eventos aleatórios que a gente gostaria. Eu discuto isso muito no ambiente acadêmico, tenho professores que trabalham isso e realmente existe essa discussão, porque hoje em dia o PPA, se você for olhar o PPA do governo federal, é uma coisa absurda, assim, a quantidade de eventos aleatórios que exige adaptação. Então, se eu falasse que o PPA, ao longo de 4 anos, num país como o Brasil, com a quantidade de eventos difíceis de prever, ele não altera, eu estaria cometendo aqui uma grande farsa e mentira. E eu tento ser transparente ao longo dessas reuniões. A gente agradece, Guilherme. Aqui no eixo de desenvolvimento social e esporte, a gente tem alguns projetos estruturantes, só que eles não casam com o valor que está sendo destinado aqui no orçamento. A gente tem, por exemplo, um novo campo de futebol, a gente tem gestão do Educa Mais Centro, que é enorme, que está em péssimo estado, do São João, que é enorme, que está em estado ainda pior, e do Meia Lua, que, enfim. Eu queria entender se esses projetos, eles de fato vão ser implementados ou se eles são possibilidades que vão ser exploradas e, se possíveis, implementadas. Eles podem ser implementados e o orçamento ele também pode ser suplementado ao longo do exercício, né? Então, conforme a prioridade da secretaria, se ela previu 200 mil, mas ela viu que ela precisa de 500 mil ao longo do ano, ela pode suplementar. Então, assim, conforme eu disse, o orçamento ele é uma peça descentralizada. Eu tenho que respeitar o que os secretários me mandam e defender aqui para vocês, o que para mim às vezes é difícil, mas eu tento. Então, eu agradeço. Na sua opinião, é factível esse tanto de projeto para essa quantidade de dinheiro? Qual projeto específico? O conjunto de todos esses projetos que a gente tem aqui no esporte. A gente tem 19 milhões em 2026, no total 88 milhões nos 4 anos. A gente tem projetos aqui que somados dão mais do que isso, me parece. Eu não saberia, eu não sou especialista nisso.
Aqui no eixo de meio ambiente e planejamento urbano, a gente tem uma queda drástica de 2026 para 2027 na receita, de 147 milhões para 85 milhões. Existe um motivo para isso? E já emendando uma outra pergunta, eu senti falta aqui nos projetos estruturantes de projetos voltados para a preservação do meio ambiente. A gente tem aqui, por exemplo, a orla do Rio Paraíba, a gente tem questões de preservação ambiental que são muito importantes e que não estão aqui nos projetos estruturantes, que eu tive dificuldade de encontrar no PPA. Você pode falar um pouco sobre? Primeiramente, a queda na despesa é porque hoje essa secretaria, a maior parte dos investimentos dela são provenientes do CAF, que é linha de crédito, e esse programa ele se encerra em 2027. Então, a partir de 2028, ele passa a ser tesouro, né? Então, essa é basicamente a explicação. Com relação ao meio ambiente, a gente tem hoje projetos, por exemplo, com a OSC Corredor Ecológico, que faz a revitalização, que estão previstos no orçamento e que também são importantes, corroboro aí com a sua preocupação. Passando aqui para o eixo social do gabinete, eu queria perguntar sobre a estação Evoluir. Ela estava entre alguns dos imóveis que não foi pago o aluguel recentemente na prefeitura. A gente fez um pedido de informação sobre isso. Foi pago o aluguel e, mais do que isso, essa expansão estrutural, ela prevê o pagamento do aluguel da estrutura que vai ser expandida? Sim, o vereador Luiz Flávio trouxe essa questão na última. Uma semana depois eu paguei o aluguel. O seu pedido de informação mostrei que tinha alguns outros em atraso e hoje estão em dia. Eu acho que a prefeitura, no final do ano, ela vem passando por um problema delicado de fluxo de caixa que nós temos tentado alocar de forma a não punir esses locatários. A expansão, hoje a gente entende que existe uma demanda pela questão do autismo, então não necessariamente a expansão desse imóvel, mas talvez estudar outro imóvel de acordo com a demanda da cidade. Existe algum imóvel que está com aluguel atrasado hoje? Hoje não. Ótimo. Passando aqui para a Câmara e PMJ, tenho uma dúvida que já perdurou uns meses na minha cabeça, Guilherme, acho que você vai conseguir me responder. A Câmara, ela, teoricamente, tem acesso ao duodeceno, né, que é 1/12 do orçamento do município. Mas os repasses são feitos bem abaixo desse valor. Existe alguma previsão específica para isso? É um acordo entre a presidência da casa e a prefeitura? Qual que é o motivo desse repasse abaixo do valor previsto constitucionalmente? A Câmara ela tem autonomia para elaborar seu orçamento. É o único orçamento que eu não corto, de acordo com o que envia, eu respeito. E eu simplesmente replico o orçamento que essa casa me envia. Eu não tenho nenhuma ingerência sobre essa questão. A Câmara está repassando, então, está solicitando um orçamento menor do que é do direito dela? Do que é de direito dela? Eu estou replicando o orçamento que a Câmara me passa. Simplesmente isso. Certo. Eu grifei aqui, para finalizar, Guilherme, alguns projetos que estavam no plano de governo do Celso e que eu não encontrei na peça do PPA. E aí você, por favor, me confirme se eles estão presentes. Eu vou falar por eixo, que assim a gente ganha tempo. Implementação da telemedicina, o sistema de prontuário eletrônico unificado, Plano Integrado de Saúde Mental e instalação da AME, isso na saúde. O AME está previsto como recurso estadual e a implantação de telemedicina, elas não estão em projetos, dotações específicas, mas estão previstas como custeio da Secretaria de Saúde. Eu vou buscar o orçamento, eu te passo. Em educação, tem a revitalização dos Educa Mais, que o vereador Luiz Flávio já passou. E tem, não vou conseguir passar por todos, mas sobre a reestruturação do plano de carreira dos profissionais de educação. Eu não encontrei nada, uma rubrica específica para isso, nem... Por hora, não está previsto mesmo no orçamento do plano plurianual, algo que a gente pode discutir de acordo com a educação. Infelizmente, a gente tem uma dependência muito grande do repasse do Fundeb, que hoje ele é utilizado 100% para pagar folha, a gente ainda precisa complementar com o Tesouro. Então, essa é uma questão que eu reconheço a importância, mas eu não me comprometeria a algo que sai um pouco da minha alçada, que eu dependo muito do recurso federal. Tá mas bem. agradeço. Obrigado, Guilherme. Obrigado, vereador. Próximo vereador. Temos Maria Amélia, Neto Alves e eu também, mas eu vou fazer a última fala. Bom, boa noite, Guilherme. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui nesta casa.
seja muito bem-vindo. E é sempre uma alegria ouvir a sua explanação, suas explicações, as contas, e parabenizar também toda a sua equipe, né, onde você faz o secretariado, na pessoa também aqui do nosso amigo. Eu quero, primeiramente, já dizer de antemão, Guilherme, que a causa animal, ela não é algo que eu levante bandeira, é muita coisa para eu levantar bandeira, mas eu estive em algumas cidades e em algumas delas, principalmente agora na última cidade que eu fui, que foi Santo André, a causa animal foi para a saúde. Então, o nosso gabinete está fazendo já uma indicação, porque ela está no meio ambiente. E nós tratamos zoonose na saúde, que são as doenças infecciosas e de transmissões de animais para humanos. E também a vacina vem pela saúde. Eu acho assim que seria de grande importância a gente avaliar, estou encaminhando essa indicação para o governo, para que faça essa avaliação, para que essa transferência aconteça dessa diretoria, deixar de ser meio ambiente e passar a ser saúde, porque é uma preocupação realmente geral, e a gente talvez conseguir mais recursos para esta causa, que realmente, o que o Marcelo disse nessa questão da castração, também que se trata de saúde animal, mas é importante, porque se a gente não cuidar dessa castração, o aumento desenfreado da procriação dos animais, ela como se diz, preocupante. Inclusive porque eu conversei com a Gelma, Guilherme, e eu falei para ela, nossa, castrar as fêmeas, né, Gelma? Ela falou, não, muito mais os machos do que a fêmea. Porque o macho, ele vai cruzar com a fêmea que está em si, mas quando uma fêmea está em cio, aquelas outras fêmeas que estão ao redor também podem gerar o cio. E aí, nesse cio, esse macho, ele vai circular e pegar todas essas fêmeas. Então, o macho é prioridade. Então, assim, é uma indicação, já estou dizendo aqui para os pares que eu farei essa indicação, já está na nossa pauta lá, e também já conversei com algumas ONGs. Então, esse é o primeiro passo, a gente pensar nisso, tá bom? Com relação a esse plano plurianual. Porque, para quem está nos assistindo, o Guilherme explanou muito bem no início, esse plano é para os próximos 4 anos. E isso vai até 2029. Então, que a gente possa incluir isso no plano. A outra coisa que eu queria dizer, Guilherme, que eu fico muito feliz, porque são coisas invisíveis e que muitas vezes não aparecem para a população, que são as indicações que nós fazemos, e que aqui, nessas indicações que eu já fiz, algumas previsões já estão acontecendo. Eu sentei nesse ano, pedi para o pessoal de infraestrutura, na pessoa do Felipe, que incluísse no PPA a macrodrenagem, a drenagem, inclusive lá da Avenida Ademar de Barros, onde a gente tem, e já é um apontamento da Defesa Civil como uma região onde gera enchentes. E nós vimos aqui que está também a macrodrenagem do Curi, que é algo preocupante para quem mora ainda na rua, mora lá, ainda não, mora na rua Minas Gerais, Santa Cecília, Rua Mariana, que sofrem ainda com as enchentes. Era uma previsão que os piscinões fizessem essa barreira, mas, infelizmente, devido ao crescimento e desenvolvimento da cidade, isso tem aumentado, e o volume da chuva cada vez mais forte tem aumentado e não tem ocorrido essa represa, né, dessas águas, e eles são atingidos. Então, quero agradecer já ao Felipe por considerar isso. Foi uma indicação também do nosso gabinete. E a Malak Assad, que também é um olhar que está lá, muito obrigada. A revitalização das entradas da nossa cidade, em diversas vezes no primeiro mandato, eu disse essa importância da gente dar uma cara nova, de fazer essa construção da entrada da cidade, está revitalizada, então isso também está previsto. A questão dos remédios em casa foi uma indicação do nosso mandato para o plano de governo do Celso, então também
dizer às pessoas que o quanto é importante a gente estar aqui, ter esse olhar, e esse olhar a gente poder fazer essas indicações e as indicações serem acatadas. Então, quero agradecer mais uma vez a você, parabenizar aí a presidente da comissão, na pessoa do Jean, que é o nosso líder de governo, e a toda a mesa, porque é sempre importante a gente ouvir um pouquinho do que o governo tem para nos dizer, mas a gente também transmitir para a população aquilo que a gente faz e que muitas vezes fica de forma invisível, e é nesse momento que a gente consegue dar uma transparência. Muito obrigada. Parabéns, viu, Guilherme? Agradeço e vou levar a sugestão da causa animal da saúde. Obrigado, vereadora. Próximo vereador. Boa noite a todos, colegas vereadores, toda a população, todos que nos acompanham. Guilherme, quero parabenizá-lo aí pelo trabalho que vem fazendo aí há anos. A gente sabe dos desafios, mas também sabe do seu grande trabalho e toda a sua equipe. Parabéns mesmo aí. E como vários colegas já citaram aí, fico feliz do nosso prefeito estar seguindo muitas coisas aí, quase tudo do plano de governo, colocando nos projetos, principalmente o Hospital Municipal, que é um sonho para a nossa cidade. Então, a gente está muito feliz disso aí. Só uma preocupaçãozinha também, Guilherme, que foi em relação à Fundação Cultural. A gente viu que no último ano deu uma queda lá na estimativa, lá, né, na previsão. Então, se tiver alguma possibilidade de dar um ajuste, ou se puder... Obrigado, vereador. Realmente, teve uma queda. A Fundação Cultural ela tem trabalhado hoje muito para buscar recursos, né? Hoje, por exemplo, já se deu início à obra do telhado do MAV, é totalmente com recurso federal da Lei Aldir Blanc. Então, hoje eles têm feito um trabalho muito sério de buscar recursos, que eu acho que é uma área que a gente consegue, para a área cultural, para as obras que ela necessita, mas eu agradeço aí a sua preocupação e eu também corroboro com ela. Obrigado, Guilherme, mais uma vez, parabéns aí. Obrigado. Obrigado. Quero aqui, por fim, Guilherme, parabenizar você pela sua explanação muito didática, muito profissional. Parabéns, isso mostra a sua qualificação profissional para o cargo que você ocupa. E também parabenizar o Celso Florencio, que tem uma equipe muito boa, que faz a diferença na nossa sociedade e que você vê que realmente se preocupa com a cidade. Isso aí faz a diferença, é importante esse trabalho profissional que vocês fazem na cidade, isso é fundamental. Eu queria pontuar também aqui algumas coisas, também parabenizar, né, o que vocês montaram aqui, também citar de maneira especial grandes projetos como o Hospital Municipal, que é um anseio da sociedade muito grande, que nós vereadores também lutamos muito para que ele possa acontecer. O recap, né, o novo asfalto das vias da Padre Eugênio, Malek Asset, que isso aí é fundamental para a cidade. A gente sabe que mobilidade urbana é um ponto que tem que ser muito investido, isso é importante. A gente vê que tem essa atenção especial para a mobilidade urbana. As novas UBSs, foi promessa de campanha do prefeito também, a gente está vendo que está acontecendo, está realmente dando certo, né? As UBSs do Esperança, do Parque Imperial, Jardim do Marquês, Jardim Luiza, que são UBSs que vão trazer para o município aí mais saúde para as pessoas. Isso é fundamental. O UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, é um trabalho que é importante e a gente vê que realmente vai acontecer. Duas começaram a ser feitas, a gente vê que isso aí é fundamental e a gente mostra, né, vendo o olhar carinhoso para as pessoas em relação à saúde. Também citar as redes de esgoto, né, a do Ijal e do Igarapés, que são bairros bastante carentes. A gente vê que está acontecendo isso aí, é importante a gente mencionar, valorizar que isso aí faz a diferença, que esgoto tratado também é qualidade de vida, e a gente, somente quem sabe, quem mora perto de um local que não tem esgoto tratado, que sabe a dificuldade que é você viver em um local que não tem esse esgoto tratado. Então, parabenizar vocês por esse empenho também, juntamente ao SAI, que faz um trabalho muito importante na cidade. Também parabenizar, né, o CEPIM e o Éder, que fazem a diferença no trabalho juntamente ao SAI. E também, né, citar aqui que você pontuou das novas creches. A creche também é algo muito importante para a cidade. Somente quem é mãe que sabe como que é importante você poder trabalhar com tranquilidade, deixar o seu filho numa creche que realmente tem um atendimento bom, isso é importante. E também citar aqui, a gente levantou aqui alguns dados importantes, juntamente com a Dana Vilar, né, da questão das vagas da creche. A gente conseguiu aqui, vão ser 240 vagas para creches em horários estendidos, vão ser 544 vagas de integral para EMEI e maternal e 220 vagas de integral para escolas de ensino fundamental. Então, isso mostra também um carinho para as pessoas, para as crianças, em relação ao ensino integral. Eu queria também propor o seguinte, Guilherme, se puder levar o prefeito também, para a gente poder ver se pode colocar no PPA,
a gente talvez rever algumas referências salariais de alguns servidores. De repente, os agentes de trânsito também, a gente pensar se conseguir elevar as referências deles também nesses 4 anos de governo. Eu acho que é um caminho interessante para eles e as demais classes que a gente achar necessário para esse sentido, né? Também, se puder pontuar para a gente, né, a via que vai ligar a Lucas Nogueira Garcês até a região da Padre Eugênio, que é uma via que é muito esperada pelo município, né, ainda mais da região oeste. A gente sabe que lá é uma região que o trânsito trava bastante, e a gente sabe que, se essa via for construída, vai ter um grande alívio viário para a cidade na região de São João, que é a região que mais tem questões de mobilidade no município. Então, se puder levantar esse consenso dessa via da Lucas até a Padre Eugênio, vai ser bastante fundamental. O Roberto citou também ali, agora há pouco, da questão do leve do 1º de maio. Não sei se lá tem algum espaço, Roberto, de repente, ou ali, ou perto, talvez pensar algo nesse aspecto, algum leve no Igarapé, naquela região que é a região oeste. Não sei se você quer falar já. Então, se vocês conseguirem indicar uma área que a gente possa verificar a possibilidade, né, repito, um leve precisa ter em torno de 800 metros quadrados a 1.000 metros quadrados e passar a rede de esgoto perto, porque tem que fazer um vestiário para a pessoa que fica lá recolhendo, né, tem um vestiário lá para o servidor que estiver lá. Mas, no momento, não tem essa área, nós não conseguimos encontrar. Eu estive lá como subprefeito na região, procuramos, nós não conseguimos, mas se caso a gente consiga, conjuntamente com todos os vereadores, enxergar uma área possível, porque tem que ser uma área institucional, e no momento lá a região não tem essa área, tá? Mas se a gente conseguir viabilizar, tenho certeza que o governo vai tentar implantar, sim, lá, que lá também é uma necessidade disso aí do leve. Obrigado, Roberto. E, por fim, também, Guilherme, se puder colocar também, talvez, mais claro, os investimentos na causa animal. Eu sei que todo mundo já falou aqui, mas talvez tentar pontuar castrações, de repente, melhorias no abrigo de animais, seria um ponto específico. E, por fim, também, alguns investimentos de obras para a defesa civil, né? A gente tem alguns pontos em Jacareí que são bem complexos, como a Lucas Nogueira Garcês, tem um ponto que está com barreira caindo, talvez pensar em obras, talvez de infraestrutura, juntamente com a Defesa Civil, para tentar melhorar esse aspecto, né? Mas, por fim, só queria parabenizar você pela sua explanação. A gente sabe que não é fácil vir aqui apresentar com os vereadores, né, bastantes perguntas, mas você mostra bastante qualificação e também esse espírito público. Então, parabenizar você, juntamente com a sua equipe, que não é só você, não é você sozinho, mas todos os servidores das finanças, né, que trabalham todos os dias para poder manter as finanças em dia do município, porque mexer com dinheiro não é fácil, e vocês mexem com milhões do município, e isso com muita responsabilidade. Então, meus parabéns a você e ao prefeito Celso Florencio, né, e a todos os vereadores que estão até aqui participando. Então, obrigado, Guilherme, e conte com essa casa, conte com essa Câmara aqui, para que a gente possa trabalhar em conjunto pelo nosso município. Agradeço, vereador, e me comprometo a levar à frente suas questões. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Neste momento, abro a palavra para as perguntas do público aqui presente. Peço que cada pessoa que for usar a palavra, que diga o seu nome completo e a profissão para registro em ata. Quem for perguntar terá 2 minutos para fazer a pergunta, que será pausada com a resposta do nosso secretário também. Também incluo o Roberto Abreu, se quiser fazer alguma colocação, também acho que a gente pode fazer nesse momento também, Roberto. Fica à vontade. Eu queria agradecer aos vereadores presentes aqui nesta casa, nessa audiência pública. Eu só queria contribuir, né, com a relação à merenda escolar que foi mencionada aqui. Eu sei que aqui não é o debate, mas a gente tem uma resolução do Programa Nacional de Alimento Escolar, que é federal, o 06/2020, que estabelece a merenda escolar, o nível, a qualidade, e nosso município tem seguido toda essa resolução nacional para as nossas crianças. Então, toda a modificação que está acontecendo é realmente para tirar o açúcar da merenda escolar, são os doces, sucos, e substituir por frutas. Só queria contribuir isso para que a gente possa melhorar assim a nossa informação. Obrigado. Roberto, só a título de informação, estava aqui discutindo com o vereador Hernani, mas assim, com todo respeito, foi trocado geleia por margarina, né? Suco natural por suco de caixinha. Então, assim, esses elementos pioram a qualidade da merenda, pioram.
Então, a gente não está para discutir aqui, só estou contribuindo, falando que está dentro da resolução 06/2020 do Programa Nacional do Programa. Tá aqui, ó. Sim, mas o sentido é tirar o açúcar, tá? Porque de fato os doces podem trazer diabetes, outras doenças, mas o valor nutricional não foi alterado. Eu concordo com você, Tá. mas assim, suco natural por suco concentrado aumenta substancialmente o açúcar, né? Vai ao contrário do que a resolução diz. E aqui nós temos aqui, para você ter uma ideia, eu estou aqui, ó, com todos os itens da Secretaria de Educação, está trocando, não é, por alimentos de piores condição, pão integral por pão comum. Então, está tendo, com todo respeito, um retrocesso na qualidade da merenda. Tá. Só isso que a gente Obrigado, queria Roberto, contribuir. Eu queria vereador agradecer também. a presença do Guilherme aqui, tá? Nosso secretário de Finanças e toda a sua equipe. Mais algum munícipe deseja falar alguma coisa? Guilherme, algo a ser pontuado também? Então, a gente quer agradecer a todos os vereadores que ficaram até o final. Vereadora Maria Amélia, vereador Gabriel Belém, vereador Valmir do Parque Meia Lua, Hernani Barreto, Luiz Flávio, Neto Alves, Marcelo Dantas e eu, Jean Araújo. Agradecer a toda a equipe da TV Câmara que está aqui com a gente, Roberto Abreu do Governo, Guilherme Seixas. Agradecer porque é importante esse trabalho dos vereadores juntamente a essa casa, para que a gente possa realmente ajudar a planejar o nosso orçamento nos próximos 4 anos e onde vai ser destinado o dinheiro público. Então, agradecer vocês pela presença e que a gente siga aí nesse trabalho de vereador, fiscalizando, mas também contribuindo para a nossa cidade. Por fim, agradeço a presença de todos os vereadores e às 20h31 declaro encerrada a presente audiência pública. Uma boa noite a todos.